Olá! Olá a todos! Tudo bem? Aqui quem vos fala é a professora Vanessa. Como vocês estão? Estão prontos para mais uma aula? Pessoal, hoje dando andamento ao nosso conteúdo de semântica, né, a área da língua portuguesa que estuda o sentido, a significação das palavras, nós vamos falar sobre os homônimos, parônimos e a polissemia, ok? Então, essas três áreas aqui, esses três campos pertencem à semântica, tá? E é sobre eles que nós vamos falar agora, ok? Vamos começar pelos parônimos, pessoal. Palavras parônimas são aquelas palavras que possuem a grafia, tá? Ou seja, a escrita, e o som, a fonética delas parecida. No entanto, o significado, o sentido das palavras são diferentes, tá? Aqui na tela para vocês nós temos três exemplos diferentes, tá? O primeiro deles é da palavra ratificar, contrapondo-se a retificar. Qual é a diferença então entre elas? Ratificar é o mesmo que confirmar, afirmar, né? O juiz mandou ratificar a informação, ou seja, o juiz mandou confirmar a situação, ok? Enquanto retificar significa corrigir, arrumar. Lembrem-se das oficinas mecânicas que tem lá retificar de motores, retífica de pneus, tá? É o quê? Eles vão fazer o quê? Confirmar o pneu? Não. Confirmar o motor? Não. Eles vão corrigir, eles vão arrumar, solucionar o problema, tá? Então, ratificar, confirmar e retificar, corrigir, ok? Próximo exemplo aqui é o eminente. Algo eminente é algo notável, benquisto, enquanto iminente é algo imediato para já, agora, tá? Então, o ataque foi iminente, o ataque era iminente, ou seja, o ataque era imediato, ok? Absolver e absorver. Absolver, então, no sentido de perdoar, né? O réu foi absolvido, o réu foi absolvido, o réu foi perdoado, né? Ele não pagará, ele foi absolvido ali. E enquanto absorver, sentido de reter, segurar, tá? A toalha nova que comprei absorve bem a água. A toalha nova que comprei absorve bem a água, ela retém, ela segura muito bem a água. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo? Então agora nós vamos para os homônimos. Os homônimos aqui, pessoal, é o seguinte: homos, tá? Que significa igual. Chique rolo. Igual. E ônima, que significa nome. Então, os homônimos significam os nomes iguais. E esses nomes iguais possuem três classificações: perfeitos, homógrafas e homófonas, tá? Então são palavras aí que ela vai ter tanto a pronúncia quanto a escrita muito parecida, muito semelhante, tá? Só que esse significado aqui, ó, significação vai ser totalmente diferente. Tudo bem, pessoal? Tudo certo até aqui? Então, palavras homônimas possuem três classificações: perfeitas, homógrafas e homófonas. E a gente vai ver cada uma delas agora, tá? Então vamos lá. O que são as palavras homógrafas? Só lembrando aqui, ó, homo, né, que vem de homos, do grego, significa igual. E o grafas aqui é de grafia.
Então, são palavras que vão possuir a mesma grafia, só que a pronúncia vai ser diferente, tá? Essa pronúncia diferente ocorre aqui porque as palavras homógrafas, elas vão ser encontradas em classes morfológicas diferentes. Tudo bem? Então, aqui o nosso primeiro exemplo é do acordo e acordo, tá? Então, acordo é um combinado. O nosso acordo foi muito bem sucedido. Nós fizemos um bom acordo. Em contraponto ao verbo acordar. Eu acordo, primeira pessoa do presente do indicativo. Eu acordo cedo todas as manhãs, tá? Então, percebam que a grafia é a mesma, só que a pronúncia, a sílaba tônica, acordo e acordo são diferentes, tá? Segundo exemplo, hábito e habito, né? A grafia é a mesma, ok? A grafia é a mesma. O que muda novamente é a pronúncia, devido ao quê? A sílaba tônica e a significação da palavra, tá? Então, aqui, ó, hábito, costume. Eu tenho o hábito de ler livros todos os dias. Eu tenho o hábito de ler livros todos os dias, tá? E o verbo habitar. Eu habito. Eu habito em Fernandópolis. Eu moro, eu resido em Fernandópolis. Tudo bem? E o terceiro exemplo aqui é o apoio e o apoio, né? Apoio no sentido de suporte e o apoio no sentido do verbo apoiar, de dar suporte, de fornecer essa ajuda, tá? Então, o apoio estava mal colocado. O apoio estava mal colocado, ou seja, o suporte estava mal colocado, tá? E o apoio do verbo apoiar, né? Eu apoio o debate em questão. Eu apoio o debate em questão. Então, palavras homógrafas de mesma grafia, no entanto, significados diferentes. Ok, pessoal? Vamos agora para as palavras homófonas. Ok? Então, vamos lá. Homos, como nós já falamos, igual, e o fonos aí é da fonética, né? Então, são palavras que terão a mesma pronúncia. Só que agora a grafia e o sentido, ou seja, a significação serão diferentes, tá? Exemplo aqui do mal com L e o mal com U, né? Mal com L e mal com U, todos nós já sabemos que possuem sentidos, significados diferentes, mas elas são palavras homófonas. Por quê? Porque possuem a mesma pronúncia, tá? Então, meu filho está passando mal, ou seja, quer dizer que essa criança não está bem. Mal com L é antônimo de bem, ok? É muito mal o que está acontecendo? Mal com U, mesma pronúncia. Antônimo de bom, ok? E outro exemplo aqui também, ó, é da palavra sessão. Vejam que nos três casos, com C e dois S, dois S e S e cedilha, tem a mesma pronúncia, tá? Só que a grafia é diferente, a maneira como se escreve é diferente e o seu sentido também. Então, cessão, ato de ceder, foi cedido, né, ao inquilino, o imóvel. Sessão com dois S, S e dois S, evento, reunião, a sessão da Câmara, a sessão dos deputados, a sessão de cinema, tá? É evento, é uma reunião, aquilo que tem hora marcada, tá? Sessão com S e dois S é tudo aquilo que tem hora marcada, para ficar mais fácil aqui, tá? E a seção com S cedilha é repartição, departamento. Sabe que os corredores do supermercado não tem um número em cima, placas grandes com o número do corredor e o tipo de produto discriminado ali? Então, é uma seção, é uma repartição, é um departamento, tá?
Por exemplo, nas prefeituras há várias seções, ou seja, há vários departamentos. Tem o departamento do RH, há o departamento do patrimônio, há o departamento de obras, há o departamento, a seção do direito, né, do advogado ali, há o departamento, a seção de engenharia, tá? Então, seção com C e dois S é verbo, é ato de ceder, tá? Verbo. Com S e dois S é tudo aquilo que tem hora marcada, a sessão do teatro, a sessão nas câmaras, a sessão de cinema, tá? E a sessão aqui com S e cedilha são os departamentos. Lembra aqui, ó, do supermercado, tá? Os corredores do supermercado, a divisão que tem lá de produtos é dividido por seção. Tudo bem, pessoal? Tudo certo até aqui? Agora, então, nós vamos para as palavras homófonas perfeitas, tá? O que é isso aqui? O que significa? As palavras homófonas perfeitas, homófonas não, né? Homônimas perfeitas, significa que tanto a pronúncia quanto a grafia vai ser a mesma, tá? O que vai determinar o sentido dessa palavra é o contexto. Quem determina o sentido? Quem determina o sentido aqui dessas palavras vai ser o contexto, ok? Exemplo, caminho. Se eu falar para vocês só caminho, vocês vão entender de que tipo de caminho que eu estou falando? Não. Tem o caminho que eu faço todo dia para o meu trabalho, tá? É um substantivo. E tem o verbo caminhar. Eu caminho todas as tardes até. O pessoal tem o hábito aqui na minha cidade de caminhar na vicinal até o trevo. Então, eles caminham pela vicinal até o trevo. Tá? A palavra livre, mesma coisa de caminho. Se eu falo livre para vocês, vocês não sabem se é o livre de adjetivo, de o pássaro está livre, ou se é o verbo livrar. Eu estou livre, tá? Eu sou livre. Eu livro você de todos os seus perrengues, tá? De todos os seus problemas. E a palavra cedo. Novamente, o verbo ceder, tá? E cedo, advérbio de tempo. Nossa, eu te acordei tão cedo, ok? Então, homônimos perfeitos são palavras que nós chamamos de polissêmicas. Por quê? Esse poli aqui quer dizer muitos sentidos, tá? Então, as palavras homônimas perfeitas, que possuem tanto a grafia quanto a pronúncia igual e que determina o seu sentido é o contexto, são palavras que nós podemos chamar de polissêmicas. Por quê? Pois são palavras que possuem diversos sentidos, diversos significados. E quem determina esse significado é justamente o seu contexto, tá? Exemplo aqui, ó, eu trouxe para vocês, ó, polissemia é palavras que possuem vários sentidos, vários significados. E eu trouxe dois exemplos aqui de palavras que são polissêmicas, tá? Planta e café, né? Quem diria que, por exemplo, café tem tantos sentidos, tantos significados assim? Por exemplo, sentir a dor na planta do pé. O que é a planta do pé? É a sola do pé, né? Bom para fazer massagem ali na planta do pé. Nossa, faça uma massagem, por favor, na planta dos meus pés. Estão doendo tanto, né? Ou seja, você está com dor ali na sola do pé, o dia todo de pé, andando para lá e para cá, trabalhando, tá doendo, ó. Planta do pé, a sola do pé, tá? A sola. Vamos colocar aqui. A planta deve receber luz. No caso aqui, a planta que a gente está falando
É a plantinha que a mãe tem em casa. Tô olhando aqui agora com o meu bambu da sorte, eu ganhei da minha irmã, né? As flores, Comigo Ninguém Pode, a espada de São Jorge, que a gente gosta de ter em casa. São o quê? São plantas, tá? E a planta da casa do meu cliente ficou pronta. É o mesmo sentido dos dois acima? Não. Aqui nessa planta aqui é o quê? É o projeto. O projeto da casa ficou pronto, ok? E café. A fazenda cultivava café. O pé de café, gente. Não é nem pé de café, né? Falar pé de café, tá assim com o pé mesmo lá, a catacrese aqui, ó. O pé de café, a árvore, a planta do café, né? Levantei às 6 da manhã e fui tomar café. Esse café aqui não é mais o mesmo lá que eu cultivava. É a bebida. Vou arrumar aqui. É a bebida, o cafezinho que a gente passa, café nosso de cada dia, tá? Vamos ao café da esquina. Esse café aqui é o comércio, é um local, tudo bem? E usava sapatos cor marrom café. E aqui, ó, ele já é um adjetivo, porque ele está dando característica a alguma coisa. Então vejam só como uma simples palavra pode admitir vários sentidos. E se a palavra admite vários sentidos, ela é uma palavra polissêmica. Novamente, reforçando para vocês que nesse caso, quem vai determinar o seu significado é o seu contexto, tá? E aqui essa chart para vocês que eu adoro. Vejam só. Vamos analisar aqui os aspectos não verbais, né? Que são as imagens. Temos aqui uma rede de descanso com várias pessoas, ó, a mãe, o pai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crianças, mais 8 crianças, ou seja, estão em 10 nessa rede, né? E aqui tem os dizeres. Rede social. Quando vocês ouvem a palavra rede social assim, isoladamente, como está aqui, o que vem à mente de vocês? O Instagram, Facebook, que nós temos no nosso celular, né, que são os nossos aplicativos hoje de conversa. Mas o que? Facebook, Instagram, TikTok, o X, né, o antigo Twitter, Snapchat, o Orkut, para quem é dessa época, né, a gente vem à mente que são essas plataformas digitais, esses aplicativos de comunicação, de socialização, né? Só que vejamos só o que tem nesse balão aqui. Rede social aqui em casa é outra coisa. Por que que ele fala que a rede social para ele é outra coisa? Se é outra coisa, significa que ela possui sentido diferente. E por que para ele rede social possui outro sentido? Onde é que eles estão mesmo? Em uma rede de descanso. Só que ele associa essa rede de descanso a uma rede social. Por quê? É a rede que ele precisa ali dividir com a esposa e os 8 filhos. Olha só. Então, para ele, rede social não são os aplicativos de internet. É a rede de casa que ele divide com a família toda. Né? Mais uma vez, provando aí que a expressão rede social pode ser, sim, uma expressão polissêmica, ou seja, possuir mais de um significado. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho o conteúdo de hoje, né? Então, só para recapitular, tá? O que são palavras parônimas? E aí, quem lembra? Palavras parônimas, o que são elas? São as palavrinhas que vão possuir o quê? A mesma grafia, a mesma pronúncia, só que com significados diferentes, ok? Então, palavras parônimas são palavras que possuem a mesma grafia, a mesma pronúncia, cujo significado é diferente, ok?
E aí a gente vai para as palavras, os homônimos. Os homônimos são divididos em perfeitos, homógrafos e homófanos, né? Então, as palavras homógrafas significa que ela tem a grafia igual, só que a sua pronúncia vai ser um pouco diferente. Lembra lá do hábito e do habito, né? Hábito, aquilo que se tem costume, e habito, o lugar onde eu moro. Tudo bem? Palavras homófonas são as palavras que têm a pronúncia igual, só que possuem sentidos diferentes, tá? Exemplo da exceção: exceção com S e dois S, C e dois S e S e cedilha, né? Exceção com C, ato de ceder, o verbo. Com S e dois S, é tudo aquilo que tem hora marcada, tá? Sessão do cinema, do teatro, do filminho ali. E a sessão com S e cedilha é departamento, são as repartições de um local, ok? E os homônimos perfeitos, tá? Os homônimos perfeitos vai ter a mesma grafia, vai ter a mesma pronúncia, só que quem vai determinar o seu sentido, o seu significado, é o seu contexto. E por isso que elas são chamadas também de palavras polissêmicas, porque elas possuem vários significados. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Aulinha gostosa, né? Conteúdo facinho pra gente. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Até mais, até a próxima aula. Beijos.